Estamos aqui em Barlau. A Rainha da Inglaterra está demorada. Talvez já tem que pôr a lei se não tiver, mas como é essa? Deixa eu ver os números de telefone. Bom dia, a sessão, estamos fora. Transitaram de ontem três esclarecimentos reportados à intervenção do deputado Vicente Santos. Primeiro deste esclarecimento, o deputado Carlos Pereira. Mas eu vou ter a palavra. Senhor Presidente, Sr. Secretário, Deputado Secretário, Será que ele está no telefone? solicitar a Vossa Excelência se tem conhecimento de qual será a estratégia, quais serão as ações políticas e as propostas políticas do Governo Regional para dar corpo àquilo que foi o desafio do Ministro das Finanças do PSD, Pedro Faro, que é que a Madeira tem que gerar 2 mil milhões de euros nos próximos 3 anos. A minha pergunta é se o senhor deputado, São Pedro. já tem conhecimento da estratégia do seu governo de suporte, do seu mercado de suporte, para gerar 2 mil milhões de euros em 3 anos. Porque, por cima, tendo em conta, nós geramos, a partir de 680 milhões de euros de receitas fiscais, 680 milhões de receitas fiscais, e esses 680 milhões de receitas fiscais têm que servir para a manutenção e o funcionamento da administração pública regional, como é que a Madeira vai gerar 2 mil milhões de euros para fazer face aos compromissos assumidos pelo seu governo, aos compromissos assumidos pelo seu PSD nos últimos anos, que estão a gerar um descontrole total no desemprego da Jota da Madeira, lançando a Madeira para um caos social. Muito obrigado. Senhor Presidente, obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Carlos Pereira. Eu pensei que a minha intervenção já tem alguns dias, prefere. Mas, que eu saiba, foi sobre a área do ambiente, Dia Mundial da Certa e Educação Ambiental. Concluo que o Sr. Deputado requer surgimento. Mas, relativamente a essa questão da geração de receita por parte da região autónoma, e já que não é para fazer investimento, eu pergunto ao Sr. Deputado qual foi a sua posição e qual foi a sua preocupação quando o Governo da República, do seu partido, retirou à Madeira cerca de 1.000 milhões de euros. E o que fez ao Centro Internacional de E a Tia Rica trocou 500 milhões. Qual foi a sua posição quanto à questão do Centro Internacional de Negócios, que por ano, no mínimo, nos retirará 140 milhões por ano? Ao seu deputado, só aqui precisa ter uma boa parcela de dinheiro. Qual foi a sua posição e a posição do seu partido? Passa a bola para o lado do inimigo. Multiplica isso por 4. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Vicente Santos. A sua intervenção, em meu ver, salvo que a Madeira tem duas grandes virtudes, é bela e é fértil. E sendo fértil, já houve tempos em que produziu mais, só que, entretanto, a agricultura, muita que era de subsistência, era vista como algo retrógrada, quando comparado com o potencial de exploração da atividade económica como o turismo. Temos agora muitos polos Sim, a que tipo adaptar, candidato aí? mas muito mais dinheiro a fluir via o setor turístico. Mas o véu característico da nossa ilha foi algo afetado Tá bem. por Eles não algumas disseram nada. decisões Telefonaste a eles. megalómanas, grandes empreendimentos que davam grande parte do acesso
ao mar, aqui. Ah, aquilo deve ter se enganado ao atender. Quem tem já te liga a dar o número, se calhar ligas aos trabalhadores, pode ser que a gente consiga alguma coisa. Está bem? Tá, até já. Escreva aí o número de telefone dos trabalhadores para dar ao cantinho. Para ele ligar a eles. Sim. Coloca no Facebook o stream, se faz favor. Está bem, olha, passa o telefone ao Quintino. Não é o número dos rapazes. Estão com um ruído, nem sequer me deram. Quanto mais Tem esse número de telefone. Por isso é necessário destruir, afetar ou restaurar então, os recursos naturais, e isso acontece sempre individualmente, com pouco respeito ao sentimento e juízo da natureza. Não fosse a nossa visão algo possível. Quando não há este conflito de interesses, podemos então desejar com a frustração. Sim, Quintino, olha, a gente não tem o número do rapaz, só temos o número daquela mulher. Reserva da biosfera, com isso nós podemos congratular. Não vão. 20. Não quer 149. o PSD conceber um regime A gente nem mais sabe o nome dela. da natureza, Está bem? algo que Beijinho. vá ao encontro de conhecer o valor intrínseco do nosso património natural e vivo, florestal, educar para o valor sagrado da natureza. Não querem também garantir na lei e na prática leis mais avançadas de proteção da natureza, que destaque em madeira a nível internacional. E a nossa proximidade com a natureza é importante, não só para os turistas, mas também para os madeirenses. Qual é a sua posição relativamente à intenção? Relativamente à intenção, agora podemos ter levado as partes. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. deputado Rui Almeida. Relativamente às questões que me coloca sobre a agricultura, embora não esteja no âmbito da minha intervenção, a agricultura realmente aqui na Madeira, em qualquer parte do mundo, mas em especial aqui na Madeira, está muito, tem muito a ver com as questões ambientais. Portanto, eu recordo ao Sr. Deputado que a Madeira, antes da autonomia, tinha mais de 40% da população a viver e a sobreviver em condições de extrema pobreza na agricultura. E, portanto, se há apoios hoje abandonados E os senhoreiros, porque as as pessoas aproveitarem essas pequeníssimas parcelas de terreno nas condições que faziam antes da autonomia, eu espero bem que não voltemos a esses terrenos. É preciso ter em conta que há num deserto já vai a caminho, em grande velocidade. tem menos qualidade, mais de 90% tem menos qualidade e próximo de 96% até tem menos do que na Ibertade. Ou seja, não me custa nada admitir que haja alguns folhos abandonados, que haja algumas parcelas abandonadas, até porque servem como que de um meio de terras para que, quando as pessoas regressem para a imigração, Terra é para o mar, fazer a aquacultura. dessa forma, tenham uma ocupação para ocupar o seu tempo ou para de sobrevivência e, portanto, por aí não há problema maior. Quanto à questão de a Madeira ter mais do que o Parque Natural, a Madeira já tem cerca de 5, 6 reservas naturais. Tem o Parque Natural que ocupa 2/3 da área total da Madeira. Tem a rede de reservas marinhas e terrestres do Porto Santo. E, portanto, não tem mais do que um. Já tem várias, tem muitos. E não custa nada admitir que com a evolução... Uma reserva marinha para fazer agricultura. É eles do Lazareto, mandam os esgotos para lá diariamente. As áreas protegidas da Madeira. No entanto, tem que ser feito com muito cuidado, porque estas questões dos galardões e das classificações em termos ambientais têm as suas responsabilidades, têm as suas limitações e é preciso haver um equilíbrio entre Contra Sim, mas a gente não somos de e a ocupação
do território e as áreas protegidas. Sob pena de não termos, não estamos a fazer mais nem uma coisa, nem outra. Podemos fazer as coisas que estamos a fazer, em simultâneo, é bom que assim seja, mas assim, haja cuidado, moderação e consenso neste aspecto. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e deputados, deputados sem Tens questão, boa voz para pedir fiado. gostaria, de meu modo, de realçar a sua intervenção, porque o Sr. Deputado, ao contrário dos deputados desta Casa, não se fugia em temáticas que são supostamente mediáticas na opinião pública, mas que não têm substância. E eu queria aqui dizer que o Tem a senhor substância da terra sem pomar. deputado, É uma grande que substância. tem aqui a imagem de que tudo que é um trabalho sério, de quem conhece a realidade do ambiente da Madeira, de quem tem trabalho no terreno e não apenas do mediatismo da comunicação social. Estranho, Conhecer o ambiente é mandar alcatrão a semente, a terrina. só se for buscar alguns pseudo-ambientalistas que supostamente só são bons quando não são do PSD. Porque quando estão no PSD ou no governo, também já não prestam. Mas se estudarem assim, voltam a ser altamente É o Ramiro Quintal que mandou retirar o gato da serra. É o Deus. Quero elogiar tudo aquilo que tem feito uma obra fantástica na proteção do ambiente da Madeira e de uma vez por todas. As serras estão a ficar desertas, nem troncos de árvore todos têm. Que não há políticas ambientais na Madeira. A ideia que não se faz a preservação da natureza. A ideia que na Madeira o ambiente não é uma opção para o governo regional. Por isso, Sr. Deputado, peço mais uma vez, forte, neste Parlamento, mas para a opinião pública, a importância que o ambiente tem para todos. Muito obrigado. Deputado Socialista. Obrigado, Presidente. Senhoras e senhores deputados, desde já agradecer as suas palavras, mas isso condiz com a maneira de ser e de estar ao longo destes anos nesta questão do ambiente. É uma questão de equilíbrio. O ambiente é o jogador do Benfica. Em três questões fundamentais, que é a questão dos militantes ideológicos do ambiente que se colocam atrás de uma capa ambiental, mas que apenas querem fazer política à custa do ambiente, e não é para cá. E o que é que vocês estão a fazer? Não é política à custa do ambiente. Alguém se denunciar por a questão da biosfera, foi o Sr. Deputado de Almeida, que agora é anterior, porque normalmente, quando essa região é premiada, é calculada, é distinguida, parece que se passa um certo período de nojo, não se fala de ambiente. Há que chatice. Tudo se compra, tudo se vende. Porque a Madeira foi diferenciada positivamente. Eu não me lembro, nestes 30 anos de governo regional, de alguma dessas instituições, ou de alguma força política, ou de alguma pseudo-associação, vir publicamente dar uma palavra de apreço e de reconhecimento por essas instituições. Bandeira Azul da Europa foi entregue o ano passado ao Lazarete. Para entrar lá 4 mil litros de água por segundo de esgoto. Tem toda a razão. Não há dúvida nenhuma Senhor, é uma grande honra. o PSD, desde a implantação da autonomia e ao longo de todo este período, sempre se preocupou. Aliás, como ontem referi, é preciso ter em consideração que o Parque Natural da Madeira foi formado em 1982, quando em Portugal pouco ou nenhuma importância se dava a estas situações. Ao longo do período autonómico, fomos criando áreas protegidas. A Madeira está na vanguarda da proteção ambiental. Na vanguarda. Na vanguarda do cimento e do alcatrão. Da parte dessas instituições. É melhor que eles Se arvoram se saia geneira. uma palavra, uma única palavra de reconhecimento pelo trabalho que tem sido desenvolvido e pelo reconhecimento nacional que a Madeira tem conseguido nessa matéria. Um queijo suíço. Terra para o mar. Muito obrigado, deputado. E o ouro negro para os bolsos Citaram de ontem meus pedidos de esclarecimento dos ao caciques. Sr. Deputado Rui Almeida, a propósito da sua intervenção no espaço da declaração pública. Primeira inscrição, foi o primeiro deputado inscrito, o Sr. Deputado Coelho.
Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia para todos. Queria perguntar ao Sr. Deputado Rui Almeida o seguinte: o Sr. Deputado também acompanha estas temáticas do ambiente, da interação do homem com a natureza, a paz que o homem deve ter com a natureza. Eu gostava que o Sr. Deputado, na sua ótica de deputado, de especialista, enfim, no naturismo, no vegetarianismo, no bem-estar animal, no bem-estar da sociedade, na harmonia do homem com a natureza, explicasse o seguinte. Por exemplo, nós temos aqui o Sr. Deputado Vicente Pestana, que diz que a Madeira está na vanguarda da preservação do ambiente e recursos naturais. Qual é o que é que acha na sua ótica em relação à desordem urbanística que se fez na freguesia daquele senhor, do Caniço? A construção desordenada de prédios que surgiram de uma forma anárquica, sem nenhum planeamento. Por exemplo, o Sr. Deputado Vicente Pestana, que fala tanto que estamos na vanguarda da defesa do ambiente aqui na Madeira, gostava que o Sr. Deputado Rui Almeida falasse, por exemplo, da Rede Natura dos Vinhos, na Ponta de São Lourenço, onde o grupo Sousa fez lá um resort em plena zona natural. Não se pode dizer o nome, porque é criminoso. Não pessoalize, é melhor não pessoalizar, senão vai para a rua. E que é considerada uma zona privilegiada para o habitat das aves e das espécies endémicas ali existentes. E que até recebemos dinheiro da União Europeia para preservar essas zonas. O que acha daquele atentado de construir um resort em plena zona protegida onde ninguém pode fazer? E o que é que acha também aquela senhora doutora, magistrada do Ministério Público, que está feita com o regime jardinista, construir uma casa para cães lá em cima na zona do Pus, a zona do Parque Natural da Madeira, onde ela tem lá um canil para criar cães e tem uma quinta de verão ali, em pleno espaço do Parque Natural da Madeira. Muito obrigado. O quê? Mas ainda fui para a rua. Pois. Ele está lá. Eu não sou especialista em praticamente Sou nada, treinador do Parque. Tenho uma formação, também não posso considerar. Ter pião nas costas. Portanto, também não estou muito à vontade para fazer comentários específicos relativamente a algumas questões que levantou, mas de forma geral, obviamente que a construção, a urbanização desorganizada ou que não respeite os planos diretores municipais é algo que deve ser condenado e que deve ser a todo custo evitado. Também, quando se refere ao resort no Ponta de São Lourenço, parece que naquela zona do plano municipal dos escutadores. se fizesse a discussão aconteceu, realmente nós lamentamos que isso tenha acontecido. Calma e sereno. Eu também não sou, obviamente, não conheço esta casa, este canil, talvez devesse, porque estou as pessoas que não estão muito ligadas à casa animal, mas esta casa em parque, na reserva, eu não conheço. Se tiver lá cães, não é por isso que eu também vou aprovar o facto de se construírem numa reserva. Tem um canil para pessoas e um canil para homens. E um canil para mulheres. É o Parque Natural. Obrigado, deputado. Está a saber muito bem. Está inscrito como ter esclarecimento ao seu deputado. O senhor professor vai falar. Tem aqui um doce do Filipe Brasileiro canelado. Na subida da encomilhada, aquele monstro daquele hotel, aquilo é uma contaminação total e onde há mamar na vizinhança. E aquilo é um abuso. Explica às pessoas do Sal, se não for isto tudo privado, é para arranjar trabalho. Já que todos nós estamos preocupados com a primeira coisa. O favor, obviamente, é simplesmente por isto que pode absolutamente. A segunda questão. O quarto fundamento. Agora, a segunda questão que eu queria dizer aqui é o seguinte. É que eu vi... Pode dizer à vontade que a gente não se chateia, vai fazer sincera. Não se faz para o 5 a 5 que está com a certeza.
era mais mal tratada do que outros. Na década de 50, 60, 70, 80... Você ainda não tinha nascido? Aquele homem devia ter vergonha de falar no ambiente. Ele dá cabo do caniço todo. Ficou rico às custas do caniço. No mundo em que não deixa de cantar. O caniço foi o... Você vê que praia foi a galinha dos ovos de ouro. Há um déficit na Europa, em Portugal... Há um déficit alimentar porque há um excesso de ganância. Agora, por causa de que há um braço muito apertado, se vocês têm a parte dos animais, pensando que isto é tanto tipo aspecto ao dia para as pessoas e para a alimentação, se também defende que se até julho não se adaptar, temos que fazer essa mortandade toda, os efeitos na economia, os efeitos... Diga-lhe, responda, o que você acha de enriquecer à custa do caniço? Nos mandaram matar milhares de Portugal. Obrigado, Sr. Deputado Sabino Correia. Agradeço esta oportunidade que me fornece para começar então a esclarecer ou dar a minha opinião relativamente a esta última questão que referiu, relativamente às galinhas poedeiras e às suas condições. Aqui, E à fuga das galinhas. em 12 anos... Falta um gol capão. Agora estão todos Não, preocupados. está ali o galpalheiro que eu cá esperar. Já me vamos é que disse. Que ele não passa de um galpalheiro. Já está completamente resolvida. Não está, foram dados mais 6 meses. Da última vez que Eu espero que realmente não seja necessário que as empresas se mexam para fornecer condições condignas a estes animais, que são sencientes, estão em gaiolas minúsculas. Se são animais que têm certas características, não conseguem abrir as asas, na postura têm a tendência de se refugiar ao natural, não gostam de pôr ovos. Muitas delas, para fazerem a postura, juntam-se às outras, tentam fazê-lo de forma abrigada e tentam reter a postura o mais possível, porque ninguém gosta de fazer as necessidades também em público, e é o que estas galinhas estão sujeitas. Nós comemos, o problema da falta de alimentação podia ser resolvido se tivéssemos uma consciência mais acurada relativamente à maneira como comemos. Nós comemos de forma desjogada e, a meu ver, se hoje em dia temos mais preocupação com a questão do bem-estar animal, com a questão da preservação da natureza e de poluir menos, isto é um sinal de evolução dos tempos e, de facto, haver pessoas, movimentos e partidos que se preocupam com esta questão é, a meu ver, um sinal muito positivo da evolução dos movimentos. Eu não tenho o investimento privado. O investimento privado não é solução para todos os problemas da nossa sociedade. Se o público não consegue a atividade e o investimento público também não conseguiu criar as condições apropriadas para se desfazer e para gerir bem aquelas poucas empresas que teleféricos no Rabassal acabou. É um sinal de que para as galinhas andar de teleféricos. Com formação suficiente, nem com motivação suficiente para trabalhar para fazer a promoção de muitos serviços que deviam ser realmente públicos, só que não há capacidade, não há motivação, isto é algo que diz um pouco dos valores e da entrega que muitas pessoas ao serviço da administração têm no exercício das suas funções. Muito obrigado, deputado. Para uma intervenção política, tem a palavra o Sr. Deputado Emanuel Gomes. Olha o traidor do Padre Martins, vai falar, o traidor. O homem que plantou semente na Machique. O homem que cimentou a Quinta do Lorde. É a natureza do esmero do semente. Ele não se deixa influenciar pelo que a gente diz. Ele não se deixa influenciar pelas bocas das pessoas. Eu vou começar a minha intervenção a propósito da Quinta do Lorde, uma vez que vocês sabem que já precisa ter muita lata. Na qualidade de Presidente da Câmara, que licenciei aquela obra, portanto ficaria mal, e a propósito deste espaço que me dá para intervir, não falarmos da Quinta do Lorde. Vai justificar o injustificável. Primeiro é a grande falácia que se quis transmitir à opinião pública de que a Quinta está do legal, Lorde não é?
ficava dentro da reserva natural da Ponta de São Lourenço, quero dizer. Isso depois da providência cautelar, como sabem, Antes teve lá vacas, agora tem as vacas humanas. O Tribunal, várias vezes, mais Vacas uma e os vez, boas. provou a legalidade do processo de evasão à Câmara no seu licenciamento. Caramba, isto aqui é uma animação. Insistiu e dizendo, reconhecendo que, de facto, a Quinta do Norte não estava dentro das linhas que definiam a reserva natural da Ponta de São Lourenço. E também dizer que o Partido Socialista, aqui nesta casa, promoveu um inquérito parlamentar onde eu estive presente para explicar os detalhes do licenciamento e mesmo assim, depois de tudo isso, depois de estarmos aqui no Parlamento a explicar as razões do licenciamento, depois do Tribunal nos dar razão, Bom, pudera, tudo farinha do mesmo saco. continuam a existir. Tem o rabo preso. Isto é, de facto, para demonstrar que Não, aquilo é tudo uma falácia. É demonstrar que poderes todo mundo está calado. Insiste na mentira. Mas isto veio a propósito exatamente da minha intervenção. Porque, senhoras e senhores deputados, é frequente, no atual momento da crise financeira, dadas as circunstâncias e a grande atenção dos madeirenses, que se levantem algumas vozes da oposição e alguma comunicação social associada, motivados por um conveniente e oportuno aproveitamento político, numa tentativa de ajuste de contas com o PSD, fazendo o ataque agressivo e sistemático à grande maioria das obras realizadas pelo Governo, pelas câmaras municipais, escolhendo algumas menos bem-sucedidas para generalizar a ideia de que os investimentos feitos na Madeira só provocaram dívida e que foram todos mal feitos, não servindo para quase nada, não tendo qualquer interesse. As palavras são vossas, não são nossas. Populações. Essa campanha para denegrir a imagem dos investimentos realizados um pouco por toda a região. A gente era à procura do buraco do sol. Nem correta. Para compensar, contrariando tudo isso, curiosamente, continua a haver no opinião madeirense a convicção de que, apesar de tudo, valeu a pena o Governo Regional e as câmaras municipais da Madeira. Então, porque é que se tratou aflito? Valeu a pena? Dessas inúmeras infraestruturas que mudaram de forma decisiva as condições de vida dos madeirenses. Os senhores deputados já ouviram esta argumentação inúmeras vezes, mas faço questão neste momento de repetir que, de facto, não é fácil de encontrar uma região ultraperiférica, isolada no meio do oceano, a mais de 1000 km da sua capital e centro de decisão, uma região sem recursos naturais significativos, que tivesse aproveitado a sua oportunidade histórica para alcançar níveis tão elevados de desenvolvimento, conforto e bem-estar, 80 mil pobres. por um período de 3 décadas. É verdade, para isso temos o apoio da União Europeia. Mas nós, apesar dos custos adicionais, soubemos e bem agarrar esta oportunidade. Ok, vou passar. Foi uma política de investimento público muito usada, mas necessária para a Madeira poder superar os atrasos seculares de que andava no olhar. Foi uma política que teve os seus riscos, evidente, e que levou à acumulação de dívidas elevadas. Mas estamos convencidos que isso valeu a pena. Valeu a pena termos proporcionado aos madeirenses condições de vida semelhantes à dos demais cidadãos portugueses e europeus, numa mudança rápida e sem paralelo, passando por uma mudança de expor a novas e modernas escolas, novos centros de saúde, centros de cultura, novas acessibilidades. Como aquele de Mexico, está vazio. Conhecimento global. Eu vou-lhe dar aquele número de telefone serviços sociais generalizados, do presidente do partido, tem lá de ver. para todos, acessos marítimos, etc., em todos os conceitos. Foi, sem dúvida, uma obra total. E quando se anda no terreno, como os ataques, quando se acompanha a execução dos trabalhos e se sente o agrado do povo pela passagem por uma nova estrada, quando se vê a expressão da alegria no rosto do idoso, porque finalmente vê a ambulância que lhe chega à porta e por isso nunca mais precisará os ombros dos bombeiros para ir ao centro de saúde. Então, sim, isto é o Sr. Amando, o Dr. Amando, que é o presidente do partido de Lisboa. Tem que ser através dele, porque ele é que assina a procuração para os seus concorrentes. Foi positivo termos sido audaces. Temos percebido que na vida pública e como dos homens, depois diga-me qualquer coisa. Inicie as conversações com ele, a ver o que dá. É a nossa convicção
tivemos, É melhor dizer a ele calma, filho. soubemos e quisemos aproveitar. Assim como é a nossa crença. Que os desafios É Um gajo que eu velho estou só pela mão. Não sabe onde é que se vai superiores àqueles que os madeirenses tiveram de ultrapassar durante anos e séculos até chegarem. Já é a fama da gente que o gajo quer usar o partido para concorrer lá. Não é por eventualmente ter havido um outro investimento mais usado, menos ajustado. Que é esse gajo? Eu gosto dos Açores, que é concorrer às eleições regionais lá. E este ano é que há eleições lá. Sociais, culturais, desportivos. O Amandio vai querer outra galinha dos ovos do ouro. Por isso, também quero aproveitar esta ocasião. O amante vai tomar uma teta na vaca para mamar cheio de leite. Desmistificar algumas mentiras e equívocos. Acho que deves dizer isso. Não, não fica bem. Alguns equipamentos públicos que nos últimos anos foram construídos na Eu acho que eu não estou a dizer. Ele vai julgar que está metido num ambiente de trabalho, está metido no facto de pelgas. Sobre as iniciativas levadas por diante daquele Conselho, quer da responsabilidade das partidas da Câmara Municipal, do Governo Regional, diretamente ou através de várias instituições, o Instituto da Habitação, Cidadão de Critério de Desenvolvimento e outros. E para os que não sabem, O monstro do centro cívico gostava de realçar com este propósito, nesta minha tem um intervenção, torto de manada. alguns investimentos 99% está a fazer isso. contrariando a opinião negativa sobre eles nem sendo divulgado. Começo pelo Fórum Machine, um centro cultural que muitos querem confundir com o centro comercial. Sabes se eu O posso centro falar com este cultural funciona regularmente como uma biblioteca moderna, gerida pela Câmara. Só não integra a rede nacional das bibliotecas públicas, enquanto o Governo da República, através do Instituto do Livro, não assumiu os compromissos assumidos com a autarquia de Machine. Fórum este, Fórum Cultural, que tem como núcleo principal uma zona cultural onde se desenvolveram, só no ano de 2012, fórum mais de com notórios da antimanada. a partir pelo auditório, pelo exposições e pela sala de cinema. Com espetáculos de Esse aqui teatro, neste ponto dança tens e tempo, música de elevada pega no qualidade botão, e neste ponto, para ver se consegues entusiastas falar pelos do- experiências madeirenses. Ainda podes falar, isso não dá tanta palavra das deputadas. Isto é para tirar a minha imunidade e a votação. Não sei como muitos têm em mente e Aqui é que é para tirar a minha imunidade, mas tem esta. tem ainda Dei para a taxa. experimentar os espaços Ainda não foi discutido. Foi aprovado a urgência. Mas ainda não foi discutido. ao serviço do centro da cidade, tem 5 espaços comerciais alugados à iniciativa privada, dos quais Deixa-me apenas combinar um, as coisas. o café, Podes se ficar, encontra podes chegar aqui e totalmente perguntar encerrado. totalmente. Sendo isso e só isso, o protesto para toda a campanha de Esta é diferente, mas esta é outra. Esta é outra. Podes falar, neste caso, dos seus dirigentes. Não precisa me dizer que é só ética que tem eu vou servido à fazer. cultura Sim. de Chico, onde a população passou a ter, finalmente, graças a este espaço, um equipamento cultural de qualidade. A sociedade metropolitana também construiu o Parque Desportivo da Alba de Pena e a zona balnear A maioria, mas alguém vem? da Cruz. Obras que nem têm merecido grandes reparos dos habituais críticos. Está bem, olha, não interessa. Calhar o já é esgoto cheira bem. Tem uma grande afluência do tempo. O Tem. Parque Desportivo da Alba de Pena já tem Ela cheira ao profundo da merda. de mais de 45 mil utentes, apenas nos centros desportivos. Sendo isto um número consideravelmente superior se considerarmos o uso livre e gratuito de alguns espaços, bem como a grande frequência de eventos sociais, desportivos, culturais e até políticos. A responsabilidade direta do Governo, através da Secretaria do Equipamento Social, construiu-se em Chico a praia artificial de areia amarela. Uma outra obra que aqui foi qualificada ainda há pouco de lamentável, a quando a discussão do último orçamento para o turismo que o deputado do CDS-PP, como se esta, ocupando apenas uma quarta parte da Baía de Mexico, descaracterizasse a grande cidade, esquecendo-se os seus deputados das mais-valias que também... Aquilo agora ficou uma fossa interna. Não, mas tem lá de vidro. Passeio a oferecer, o que se Não, confirma tinha lá pela de Deus enorme vidro. influência de utentes, alguns dos quais críticos rendidos à Pagar a evidência de que a ação do homem não foi válida apenas É que quando sobre essas paga-se a taxa, não? Não são sobre as de vidro. Ah, pois, porque são reutilizáveis. Em obras recentes. No passo da praia de areia de Mexico, já que Que a gente o não mapa precisa de cálculos. seria isso lamentável, mas a opinião para a crítica Achas faz-se que é? responsável
da oposição, mas algo que se quer dizer que é lamentável que ela tenha sido destruída e ainda lá esteja. Lamentável. Lamentável é também a palavra que me ocorre quando ouço estas aprovadas da oposição. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, poderia continuar a evidenciar... Não, filho, eles pensam que toda a gente como eu. Estás a perder o teu tempo. Muitos outros colegas aqui têm feito a propósito dos seus Meu Deus, que bem. conceitos. Ainda ontem se falou aqui na Casa das Lutas. Ele ainda apanha os pobres. Eu é que não tenho força. Coragem ainda me falta, mas força, É chapéu. verdade que a obra custou muito dinheiro. É verdade que o seu uso Aumentou 11 vezes. inicialmente previsto. É pena os Ainda há motivos. necessidades da obra. É pena Mas os também não posso motivos. deixar de constatar o silêncio que bruscamente se fez após a inauguração da referida infraestrutura, sabendo que a maioria dos deputados e partidos que protestaram na Quem vai à guerra dá ainda guerra. decidiram entrar nas instalações para conhecer o novo museu e reconhecer as mais-valias culturais e científicas do investimento, verificando que O Rui tem que mudar umas técnicas de já se pode afirmar Em vez de ler, gostei a custo. relaxamento e meditação. O Rui estava aqui no meio daquela bolha toda, o Rui estava sempre aqui pacífico, nem se exaltou. Eu não sabia se uma bolha daquelas. Dava-me vontade de entrar também. Hã? Não é possível. Não comparo. Imagina ser como esse. É que a população da Madeira passou a viver melhor e todos os dados estatísticos confirmam. Mas como paz, Salguel. Mas já fui vegetariana durante muitos anos. Os patos bravos, nós que os sucederam, passaram a viver melhor. Um chazinho de manhã. Fazer um chazinho para aqui. Mas também viu o usufruto que a própria população passou a ter destas novas infraestruturas e equipamentos, em particular a população de fora do Funchal. Os patos bravos é que têm que reconhecer. Sim, senhor. O meu umbigo é o melhor. Muito obrigado, deputados. Temos a primeira parte do apresentação do dia. Passamos à segunda parte, com voto ao voto. A chanceler alemã Angela Merkel, da autoria do governo. Assim para lá, para lá. Pronto. Já está filmando. Ah, cadê a pedra em cima? Em primeiro lugar, preciso esclarecer que isto não é o voto de favor à chanceler alemã. É o voto de favor às declarações da chanceler. E as declarações são as seguintes. A Madeira constitui uma alícia de aplicação dos fundos estruturais europeus. As verbas serviram para construir zonas e autoestradas, mas não para aumentar a competitividade. E dito isto, instala-se o pânico na região. Alguém acendeu a luz. E os senhores não têm as respostas a mão. A chanceler alemã não disse que não deviam ter sido construídas infraestruturas. E os senhores perceberam. O que ela disse era que essas infraestruturas deixaram de ser básicas e passaram a ser um instrumento inútil. A Europa sabia que nós estávamos a fazer outra coisa. O que a Europa não sabia? Que o mundo não sabia e que os madeirenses também não sabiam. Era que essa grande coisa tinha extravasado lá nas calças, o orçamento dos fundos. E que nós tínhamos aplicado os fundos europeus para transformar esses fundos numa grande dívida. Uma dívida ninguém dizia. E uma dívida do zero valor. É, vender eletricidade aos pobres. E que vai causar uma recessão económica. Muitos parabéns. Deixa a rapariga falar. Para que tudo isto? Para além dos orgulhosos, temos uma ilha esbravada e conseguimos dar a volta numa hora e meia. Muitos parabéns. Agora estamos todos contentes que as crianças do Porto Muniz podem ir à escola no Funchal. Senhores deputados, já ninguém tem dinheiro para gasolina. Meus senhores, gerir uma casa não pode ser construir ou fazer obras na cozinha de 3 em 3 meses. É preciso gerir o orçamento. É preciso pagar as contas. É preciso cuidar da alimentação, da saúde, da educação das crianças. Nós não nos podíamos ter contentado com uma Os vão plantam e os outros pagam. Não, tínhamos de ter uma grande cozinha. Só para terminar, tínhamos de ter uma grande cozinha, muitos fogões e muito de
E depois ficamos ofendidos quando alguém repara no resto da casa. Nós esquecemos do resto da casa. O resto da casa é uma vergonha. Pode ganhar as câmeras que quiserem, já sei que não sabe tudo, mas eu sei que os senhores também gostam de verdade. Toda a gente sabe que os senhores também gostam de verdade. Só para caminhar, simplesmente. Aceita aqui o meu pesar da figura ridícula que fez ontem com os Jornais Nacionais. Porque quer filmar da fotografia outra vez com a Vossa Excelência. Não obstante, aceito também os meus parabéns por si. Porque eu consegui fazer sozinho aquilo que o pai ainda não conseguiu fazer em anos. Foi mostrar ao país a tirania deste sistema e a inutilidade desta Assembleia. Muito bem. Não são mais do que aquilo que há, sobretudo nos últimos 10 anos, o CDS e outros partidos têm vindo a dizer nesta questão. Obviamente que o princípio da autoridade, o senhor eventualmente, mas o CDS muitas vezes já afirmou que, não estando em causa muitas das obras que foram feitas, sempre disse que essas obras não alimentavam as obras, os túneis, as estradas são importantes, mas não são elas que dão o alimento que as populações precisam e também comatam as necessidades que as famílias neste momento passam. Sem dúvida, o CDS já afirmou, está escrito, está publicado, que as obras foram feitas, sobretudo as que foram feitas antes dos últimos 10 anos, eram essenciais, eram estruturantes, mas sobretudo aquelas que foram feitas nos últimos 10 anos foram obras supérfluas, pura e simplesmente para se gastar dinheiro e justificar a dívida que, para nós, nunca teve peso em termos de orçamento que aqui foi sempre anunciado. Sempre dissemos que as obras estavam alicerçadas em valores virtuais. E viemos a confirmar que, na realidade, as obras apresentaram um peso em termos de dívida que estava muito acima daquilo que o Governo sempre anunciou. Infelizmente, nós consideramos que não seria necessário que viesse a chanceler alemã constatar uma realidade que o CDS sempre fez. Infelizmente. Por isso mesmo, nós consideramos que somos nós, na região, devemos ter o princípio da autoridade em denunciar as atitudes e a governação do PSD ao longo dos 35 anos e nós consideramos que não há necessidade de termos que sufragar afirmações da senhora Angela Merkel no sentido de apresentar um voto de louvor. Porque se fôssemos assim, também nós teríamos que ter um voto de louvor das afirmações para os mesmos que nos últimos 10 anos anunciámos aqui em relação ao texto. Vamos nos abster nesta atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente dos Deputados. Este voto de louvor tem o mérito de transportar uma dose muito interessante de ironia, de ser corrosivo o discurso irónico, certamente sarcástico, para com a forma como a maioria e o Governo têm esbanjado os dinheiros públicos, e é, na sua redação, uma dose de ironia muito significativa e corrosiva para o país. No entanto, nós temos dificuldade em acompanhar o interesse pela leitura irónica que este voto apresenta, temos dificuldade em acompanhar o voto favorável, porque não deixa de ser, como diz o texto, um louvor, e citando o texto, à grande líder germânica. E se bem que isso possa estar associado ao tom irónico do resto do texto, Angela Merkel significa sempre, Sra. Merkel significa sempre aquilo que há de mais nefasto na construção europeia e nas políticas antissociais que marcam a Europa e que marcam o mundo. Daí que o nosso sentido de voto seja a abstenção para valorizar e reconhecer, sobretudo, o grande sentido de leitura e redação profundamente corrosiva para a forma como o PSD tem utilizado e esbanjado, inclusivamente, os dinheiros públicos. Obrigado, deputado. Deputado Coelho.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A bancada do Partido Trabalhista vai votar favoravelmente este voto de protesto. Outra razão não poderia haver, porque eu ainda anteontem ouvi uma entrevista do Sr. Professor Medina Carreira, que era entrevistado pela Sra. Judite Sousa, e a determinada altura dizia o economista que o esforço financeiro em impostos que o país estava a ter no continente, toda a cobrança de impostos, toda a política de austeridade para arrecadar impostos, era um esforço inútil e inglório, na medida que todo esse dinheiro era consumido pelas PPPs, as parcerias público-privadas, negociadas por ministros de vários governos, ministros criminosos, antipatrióticos, que apenas trataram foi de fazer os seus negócios e defraudar e destruir as finanças do país. O mesmo se passa aqui na Madeira. Aqui o deputado Carlos Pereira já fez um estudo exaustivo sobre isso. Temos também as parcerias público-privadas, a Via Litoral e a Via Madeira. São empresas feitas pelos consórcios que construíram as estradas, às quais se associaram bancos e que financiaram essas obras. E nós agora estamos atrelados durante 25 anos ao pagamento dos acordos que implica a voltada das somas de dinheiro a transferir para esses consórcios. E como dizia muito bem o deputado Carlos Pereira, só para sustentar esses consórcios é preciso injetar 120 milhões de euros por ano. O que significa que todo o aumento de combustíveis, o aumento do gás, que o Governo Regional implementou para arrecadar dinheiro, é um esforço nulo, que é tudo para empregar nessas parcerias público-privadas, no caso da Via Litoral e a Via Madeira, Via Expresso. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, naturalmente registramos este voto de louvor pela ironia que André coloca neste seu voto, não deixa de ser interessante e que tem, pelo menos, haveria de contar um contraponto a um voto de protesto do PSD em relação às declarações da Sra. Merkel. Eu sugiro ao PSD, já que um convite à Sra. Merkel, que junto a esse convite em anexo o voto de protesto que irão aprovar quando aquilo for votado, o voto de protesto do PSD, para completar toda esta ironia do PSD. É porque o PSD de facto é assertivo aqui numa coisa, joga com a ironia. E um governo que faz um convite a uma chefe de Estado que vem à Madeira de Estado e ao mesmo tempo na sua Assembleia faz um voto de protesto a essa chanceler alemã. Eu digo só que de facto o voto do PSD para dar a volta a esta situação e às incongruências do PSD. E portanto, da parte do Partido Socialista, nós gostamos o humor, vamos abster em relação ao voto de louvor do PNP, mas gostaríamos também aqui um bocadinho ao Mr. Portas, que parece que durante esta situação tinha a responsabilidade, isto agora já é a sério, tinha a responsabilidade de defender a região autónoma da Madeira e o seu povo. Perante aquilo que foram as afirmações da Sra. Merkel, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que é doce em ciências cúmplices, aí, ciências cúmplices e germânicos, qualquer português não Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido da Terra vai se abster neste voto, mas é verdade que, apesar de ser um voto apresentado com alguma ironia, não deixa de também ter uma grande realidade, que é o esbanjamento de dinheiro, as declarações feitas por esta senhora e por ser só por ela que estou a mexer, é declarações verdadeiras, realistas, de quem não vive na Madeira. Sabe-se na Alemanha o esbanjamento que foi feito na Madeira e os madeirenses, muitos madeirenses, não pagam esse esbanjamento. Esbanjamento de obras não concluídas. Perante a visita, perante o convite do Governo Regional a esta senhora,
não podem deixar A gente está a votar, eu vou votar. a cota Está a votar, é 500. merda. Essa senhora deve ir fazer um passeio a pé à cota 500. Deve ir fazer um passeio à Marina do Bar Baixo. São estas obras que deverão ser integradas no itinerário da visita. As primeiras a serem iniciadas é a cota 500 e a Marina do Bar Baixo. E as hectares? Verão outras tantas sem sentido e que o dinheiro dos madeirenses foi esbanjado e gasto sem medida, sem dó e sem piedade. Obrigado, deputado Gabriel Almeida. Algumas já enfocadas, mas também creio que seria um trabalho. Já foi antes. Um trabalho que não faria sentido estarmos a recolher todas as declarações que alguma vez foram feitas por personalidades Já deu a da explicação. Madeira e do exterior relativamente à maneira como se conduz aqui. E, portanto, neste voto, como o seguinte, o PAN vai se abster por não achar aqui sentido em estar a fazer este tipo de votos relativamente a declarações de pessoas. Obrigado, só para colocar a votação, ok? No voto, todos os deputados Era o que eu respeito, a gente vota a favor. voto do suplementar. Abstenções. Tentando por votos contra do PSD, os votos contra do PPP, do PPP, da presença do CDS, Cá nada, isto é só gente aqui tocada, pessoas de bem. Senhoras e senhores deputados, Há nada. confesso que tinha sentado Confesso o que vocês têm feito ao longo de 30 anos. Aproveita-se a deixa. aquilo que nós assistimos. Nada melhor do que dizer que depois do prazer que tiveram com a ironia do voto, nada mais irónico do que não aprovarem o voto do Partido Chão. Mas nada, a ironia, o problema é este. Todos concordam com Portanto, passamos ao ponto da primeira parte da nossa ordem de trabalho, a leitura do parecer da Comissão de Regimento e Mandato. O Presidente não pediu que também tenha mandato do Sr. Deputado José Manuel da Mata Vieira e Coelhos. O que é? Mais uma votação outra vez? Então é para levantar mais uma mundial, bem claro. Se tu viveres até aos 100 anos tens que pagar esta canalha do PPD. Não votes sem. Tu não votes sem, tem que dar a gente. A Belém vota não. Sim mesmo. Nós temos de demonstrar porque se o Estado se pronunciar sobre eles, que é A Ringa de Inglaterra está muito desordenada. tem de ser tomado como cenário para não dizer sendo o Departamento de Educação isto para ser A segunda, Vítor, ele diz todos os plenários. Todos. Não. Ele diz todos os plenários isso. Não há um plenário que ele não diga. Aquele é nojento, um sujo. Quem é que diz? O Jaime Ramos. De que é? Ele diz da Rebena. Não deixa ela agora. Não, está sempre a chamar a rapariga de nomes impróprios. Mas diz-lhe baixinho. Desafia-lhe a dizer isso alto numa intervenção. Bandidão. Oh, bandido. Sujo.
Então quando tu vinhas a passar, o Mejinhas começou a dizer... Rebena, quando tu vinhas a passar, mesmo o Pedro, a passar a dizer que queres a gandas para fumar e o outro vai para a redonda buscar dinheiro, assim, quer dizer... Isso é só uma das coisas. Ainda querem que a gente leve esta gente pacificamente. Gente. Maria João, Rafael Fernandes, Miguel Souza, Rivaldo Gonçalves. O que é que escreveu no coisa? No voto. Deixa ver o voto. Deixa ver o voto. Cuidado. Tem pressa aí, fotografo. Ai, que caralho. Ainda por cima o quarto está lá. Não me recordo, deve ser coisas do Guarajal. É do Guarajal. Eu não sei, não me recordo, certo? Já era. Pai, já chamaram-se. PCP, Edgar Silva. Tenho a base parte ainda. Tenho a base parte ainda. PNP, Vida Secada, Capitães, Rui Almeida, MTT, Roberto Viana. Este ali vai ver mais, outros não. Hã? Vai ver mais. Vai ver mais. O Peter. Está lá? Eu acho que este processo, acho que ele estava em deputado. Não estava em deputado. Não se vê. E que são tantos. Estão a lembrar as coisas.
Tenho vontade de fazer xixi, mas agora depois. Tivemos resultados por votação. Os resultados foi 28 votos sim, 17 não e 1 não. Está melhorando. O primeiro ponto é a segunda parte do órgão dos trabalhos, com a discussão da generalidade de uma proposta de crédito legislativo regional. Deputada Cristina Leite. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Esta é a plena consequência da aprovação da urgência ordem. Portanto, isto ficou aquilo que foi usado nesta casa, é muito uma que eu pretendo criar uma taxa, ou seja, criar um imposto sobre as embalagens não reutilizáveis e só sobre essas embalagens, nomeadamente, por exemplo, as garrafas de cerveja. Existem as reutilizáveis, as bem-tudo e as não reutilizáveis. É sobre essas que incide esse imposto. Assim como também sobre as bebidas alcoólicas que se usam em garrafas como whisky, refrescos, sucos. Portanto, pretende-se fazer com que seja o utilizador pagador, ou seja, quem consome através deste tipo de embalagens, sejam essas pessoas, ou esses produtores, a pagar esta taxa que será para, no fundo, fazer a reciclagem e o tratamento dessas mesmas embalagens. Já te escreveste, pá. Houve aqui uma O pai está pensando e já fez. no fundo, também não prejudicar os produtos regionais. E então, há dentro da salvaguardou-se dentro dessas mesmas embalagens não reutilizáveis, algumas dessas espécies de restrição. É o caso do vinho Madeira, onde se privilegiou a situação do vinho Madeira, então essas garrafas não terá essa incidência, assim como também o vinho, e ainda as bebidas consideradas mesmo alcoólicas, mas é que têm produção 100% regional. É o caso da aguardente e é o caso de alguns licores que são produzidos 100% de produto regional. Então, para salvaguardar estas bebidas que são de produção regional, que também já têm uma produção especial relativamente ao imposto do álcool,
Eu quero lembrar que, relativamente ao imposto sobre o álcool, por exemplo, qualquer bebida que venha do exterior tem uma taxa de álcool. Deixa virar a câmara para ter. Mas, por exemplo, já no diploma que foi aqui discutido o ano passado e utilizado, a aguardente, que é o chamado segundo, que logo se teve de aplicar na Comunidade Europeia, não existia o termo aguardente, e então foi aplicado o chamado de madeira, mas que abrange a aguardente. Portanto, nesse caso, o imposto do álcool sobre essas bebidas é de apenas 25%, desde que seja para consumo na região. Se for para ser o exterior, naturalmente, para pagar a taxa de totalidade. Portanto, para essas situações, salvaguardando o produto regional, tudo a exceção neste tipo de bebidas. Tudo bem, isso pretende aqui? Pretende incentivar o consumo das bebidas alcoólicas que venham em garrafas não reutilizáveis, fazendo com que desta forma se valorize a utilização dos produtos quando utilizadas as garrafas reutilizáveis. Portanto, desta forma, tem-se valorizar essa utilização, fazendo com que se diminua deste modo a utilização do produto não reutilizável. Queria também lembrar que a nível nacional pequenos exatamente de cerveja têm os dois tipos de garrafas, as reutilizáveis e as não reutilizáveis. As não reutilizáveis normalmente são para venda nos supermercados, mas devido ao preço é frequente ver essas tipos de garrafas em restaurantes e bares. Se utilizar esta taxa, vamos, no fundo, penalizar esse tipo de utilizações. Agora, aproveitava para dizer que esta casa também não devia estar a usar aqui dentro estas embalagens e devia dar o exemplo de utilizar as embalagens reutilizáveis. E essas embalagens não reutilizáveis deviam ser feitas de produtos biodegradáveis. Isto não vai penalizar os bares e os restaurantes, porque os bares e os restaurantes já são obrigados a utilizar as garrafas reutilizáveis, aquelas não reutilizáveis são apenas para consumo lá fora. Portanto, isto não vem diretamente penalizar o consumidor do bar e do restaurante, porque isso, eventualmente, uma garrafa de whisky, que devemos falar, pode ter uma penalização de 15 cêntimos. 10 ou baixo, é o valor. 15 cêntimos aqui, 15 cêntimos acolá. E a galinha enche o pop. Grão a grão enche a galinha o pop. Obrigado, Sr. por ter conhecimento, Sr. Deputado Carlos Pereira Tema. Sr. Deputado, Sr. Deputado Agostinho, parece que fiquei menos esclarecido que estava na semana passada sobre esta questão. Por isso, eu tenho duas perguntas. A primeira é, explico qual é a previsão de receita desta taxa para os cofres da Jovem da Madeira. E a segunda é que me explique exatamente para que serve a taxa. Porque, a determinada altura, a sua intervenção disse que esta taxa propunha uma taxa sobre as bebidas alcoólicas, sobre as garrafas, sobre as garrafas de vinho alcoólicas. A pergunta é, porquê as garrafas de vinho? Porquê as garrafas de vinho? É porque, como sabe, eu não sou especialista em vinho, não sei se será para outros deputados que conhecem, mas o vinho é um material menos nocivo. Porquê a utilização de uma taxa sobre o vinho e não então todas as embalagens descartáveis que nós utilizamos? Portanto, esta é uma questão que tem que ser clarificada, porque as duas uma. Ou isto é uma taxa sobre bebidas alcoólicas e ainda deve ser captada a taxa ambiental, ou é uma taxa sobre a gestão de resíduos e aí tem que ser extensiva às outras embalagens e não apenas as embalagens vivas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho, vai responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, quanto à receita, estima-se um valor aproximado de cerca de, ou seja, o consumo que neste momento se verifica na Madeira, prevê-se que se for aplicada esta taxa a todas essas embalagens não reutilizáveis, possa variar entre 2,5 e 3 milhões de euros de receitas. Portanto, são estes os valores. Quanto ao facto de ser
sobre as embalagens de vidro é apenas sobre as embalagens de vidro não reutilizáveis. Porque são essas, as não reutilizáveis, que são o grande peso. E as que são reutilizáveis, essas voltam novamente para ser utilizadas. Portanto, tem lógica que esta é uma taxa ambiental, não é uma taxa ambiental, porque no fundo vai fazer face aos custos ambientais que o governo tem para tratar esses mesmos resíduos. E, portanto, é lógico que quem consome essas bebidas através dessas embalagens, sejam essas pessoas que suportem os custos para tratar esses mesmos resíduos. Ora, e não tem lógica que seja toda a população a pagar impostos para tratar um determinado resíduo, quando só alguns é que o consome. Então, é no princípio utilizador-pagador. Quem consome paga o tratamento desse mesmo tratamento desses resíduos. E é por isso que esta taxa incide apenas sobre essas embalagens não reutilizáveis. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Roberto Vieira, não tem esquecido. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Costeiro, falava que estas taxas, que representavam 2,5, 3 milhões de euros, iriam a beneficiar o Governo Regional neste valor. É uma receita que vai novamente ao bolso dos madeirenses. Vossa Excelência sabe perfeitamente quem vai ter que pagar estas taxas são os madeirenses, são os consumidores, que já estão fartos de taxas adequadas no PSP desta casa. Fartos e cansados de pagar taxas. Hoje temos aqui a apresentação de uma proposta que faz sentido, sim, no sentido ambiental, no que diz respeito ao ambiente, mas quando se vai ao bolso dos madeirenses, novamente, desta forma, a partido da terra é contra. Quando há uma estação, por exemplo, para a aguardente e para os licores, não está aqui a estação, por exemplo, para as cervejas produzidas na Madeira. São bebidas alcoólicas e não há esta estação. Vossa Excelência vê aqui também uma discriminação perante uma empresa que até emprega muitas centenas de trabalhadores. Há aqui uma discriminação em relação a outras que estão protegidas. A cerveja, por exemplo, produzida na Madeira, não está contemplada nem a estação como a aguardente e licores. Não. Quando eu gostei, não disse que não estava. Agora, o que eu quero vincular é que o PSD assuma, através do seu deputado Agostinho, que chamasse uma taxa para roubar os madeirenses. Porque as pessoas consomem e só elas têm que pagar o aumento de custo que até aí vem também da taxa. Muito bem. Sr. Deputado Agostinho Gouveia vai responder, é a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Ainda bem que é melhor vender a eletricidade. O Presidente não sabe que a gente vai intervir agora e que esse dar-lhe na cabeça. Ele sei. Boa ideia. Eu tinha reparado. Eu tinha reparado. Porque tem uma alternativa. Aumentar o preço superior. Aumentar o preço superior. Não, mas é grande problema. As voltas, se legalizar as garrafas reutilizáveis, não paga esta taxa. Posso levar a empresa de cerveja. E eu penso que com esta taxa vai aumentar a produção através das garrafas reutilizáveis e vai deixar de ter esta taxa. Mas se continuar a usar as garrafas que são descartáveis de tal forma, vai pagar essa taxa. Mas não haveria de pagar por quê? Pagamos os folhas, pagamos a nova negocial e pagamos a taxa para já não é, senhor. As garrafas que são reutilizáveis, aquelas que têm futuro, vai levar verbo, por exemplo, a tal cerveja, entrega a garrafa para ser devolvida, não paga essa taxa. O supermercado que é o do povoar. O supermercado vou levar a garrafa que é para depois, se calhar, estar no lixo para ter de ser separado. Já pagamos a taxa juniosa. Alguém ao se desfar. Naturalmente, só tem que pagar essa taxa. Porque alguém vai ter que fazer este tratamento. Alguém vai ter que fazer esta recolha. Alguém vai ter que já pagamos à Câmara. Super. Vamos ter que pagar, não, isto já paga.
Faz ao contrário, dá 6 vezes também como o seu patrão. Eu tenho 2 pés e 2 medidas como o outro. Se faz uma pergunta, tem de ouvi-lo, então. Se não quer ouvir. Está bem. A partir do momento que me faz uma pergunta, deixa-me responder. Pode acontecer, e o nem responder na totalidade do Conselho de Fama, e o nem responder na totalidade. O deputado terá que responder, já terminou o seu tempo. O deputado já pediu para repetir esclarecimento. Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Agostinho, Tens boa voz de ter confiado. e era importante os seus deputados terem essa consciência. E os Não outros é uma questão de pagarem. receitas, é uma questão de proteção ambiental. É para a não utilização dos nossos estados. E a Qual medalha? sacazão? E a medalha do justificado vai para Filipe Ramos. Porque esta situação, o que nós estamos aqui a fazer é Vais trazer uma medalha. a utilização das embalagens não reutilizáveis. Ou seja, não é vidro, pode ser plástico, o que for, o não reutilizável. É para ser uma lógica mais ambiental. Mas esta medida esteve nos Açores, foi aprovada por todos os partidos, à exceção do PSD, que sempre esteve, porque queria ir mais além das bebidas alcoólicas. Ou seja, queria ir mais além do próprio bloco. No território nacional também já existe esta prática. E sabe o que acontece no Estado? Há empresas do continente, na área das cervejas e não só, que manda para a Madeira as mesmas embalagens, manda para Angola e para Moçambique. E porquê? Porque aqui não sai Vocês mandam hoje para Angola de Moçambique, da empresa de cervejas. Não mandam as embalagens, mandam os offshores. Com essa preocupação toda ambiental, vais candidatar a presidente da Coebs. Que essas empresas tenham o mesmo cuidado, relativamente às embalagens. O que é que acontece? Está lá, deixa eu Nós ficar. queremos, Não é muito. e nós queremos, Está lá outra pessoa que anda acima da meu filhote, por mãe base, já tinha sujeito, já tinha perdido há 4 anos, já 13 anos, e a opção que aqui está é desincentivar este tipo de embalagem. Quando o senhor está a falar de empresas, não há empresas aqui, há opções das empresas. Não há empresas, há empresas. Venderem lata na... Perdeu sem tempo. E eu posso fazer uma intervenção se necessário. O senhor está a gostei. Diga, mais uma vez, que esta verdade, e a todos os que estão, não há opção necessária. Há uma opção de incentivar a utilização. E a questão do laço tem a ver com a formalidade que há nos programas de imposto e a facilidade da intervenção da receita, porque é mais fácil. Deputado Agostinho, vai responder. Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Ora bem, relativamente a este imposto, existe uma diretiva comunitária que o permite. A União Europeia também anda a fazer um acaso do telhado para baixo. Existe uma Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. utilizar esta taxa. Existe Não uma lei precisamos de dinheiro, de resto os neurónios têm esse preço, não é neurónios. comunitária e, portanto, fez com que Estás a neurónios na cabeça. pessoas se tornassem realidade. É porque na região de pessoas existe exatamente este imposto. Aqui chama-se Ecofamos, vamos chamar Ecolaxa, nos Açores chama-se Ecoserve. Mas não é popular. Está chegando nesse molho. A Bélgica tem esta taxa. Está tão preocupado com o ambiente. Está lá uns dois a céu aberto. Eles não fazem nada. Taxas sobre as embalagens não reutilizáveis e que é verdade que teriam uma receita, mas também é verdade, não é E cada obra de pessoas que vem das lavas delas. para completamente os mesmos resíduos. E, portanto, tem lógica que, em vez de ser do orçamento dos impostos todos nós, do Instituto Geral, há verbas para tratar essas situações, tem lógica, ou seja, o consumidor dessas embalagens há de pagar uma taxa para os mesmos. Portanto, essa taxa não é caso único da Madeira, porque os Açores já o têm e porque os países como a Alemanha, Holanda e Bélgica também já o têm. E, portanto, não estamos a tirar nada do outro.
Senhora Deputada Raquel Coelho, para intervenção, para falar. Certo. Do ponto de vista operacional. Convém. Obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Espero que hoje eu possa fazer o uso da minha palavra livremente, sem que seja interrompido pelo Sr. Presidente, sem que seja alvo de violência. Relembrando os últimos acontecimentos de ontem, o Partido Trabalhista repreende veementemente aquilo que se passou aqui ontem, relembrando que esta é a casa da democracia e relembrando que nós nunca nos calaremos, nós resistiremos sempre. Porque nós estamos aqui a representar 10 mil pessoas e nós nunca sairemos daqui pacificamente virando as costas a estas 10 mil pessoas. E quero relembrar aqui à suposta Casa da Democracia, que se devia ser a primeira a dar um exemplo aqui na região, do artigo 21 da Constituição, que diz o direito de resistência. Todos têm direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão, quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Portanto, nós não iremos aceitar nunca a censura sobre a nossa intervenção. Bem, agora voltando ao assunto aqui, à matéria em questão, Sr. Presidente, peço-me que ponha alguma ordem aqui na sala, porque claramente existe aqui uma falta de respeito para com a minha pessoa. Vamos guardar mais silêncio para a senhora deputada de Dois pesos e duas medidas. Isto é uma casa de canalhas mesmo, não é gratuita. É claro que as obrigações ambientais devem ter sido sempre tidas em consideração por todos nós, principalmente por aqueles que desempenham um cargo político. Mas o que o Partido Trabalhista acha curioso é o timing da introdução de semelhantes taxas. Consideramos ser hipócrita. É que nesta altura a verdade é que apenas representa um utensílio extensível do plano de ajustamento financeiro para a região. É uma forma para o Governo Regional encaixar mais uns milhares de euros para tapar o buraco financeiro devido à má governação destes senhores há mais de 30 anos. Nós reiteramos a extrema urgência em cuidar e zelar pelo ambiente de forma rápida e eficaz. Porém, neste preciso momento, temos de nos posicionar do lado das pequenas e médias empresas, que com muita dificuldade ainda empregam alguns madeirenses, que irão ser sobrecarregados com estes aumentos, juntamente com o consumidor final. O facto é que os madeirenses, neste momento, não têm capacidade financeira para suportar mais esta taxa. E não me parece que o PSD esteja preocupado com a questão ambiental. Por exemplo, temos o caso na Madalena do Mar, ter um esgoto a céu aberto. Portanto, e eles não se preocupam com esta questão, porque, claro, não dá dinheiro. Portanto, esta taxa do PSD não tem um motivo novo. Por isso mesmo, o PTP, a bancada do PTP, vai votar contra. Muito obrigada, meus senhores. Senhora Deputada Regina Sequeira, pela intervenção, tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Agostinho Gouveia, esta taxa não existe só nos Açores. Existe no país todo já, inclusivamente na Madeira. Chama-se taxa Ponte Verde. E a diferença da taxa Ponte Verde para a taxa do PSD não é assim tão irrisória, Sr. Deputado. A diferença é que nós, na taxa Ponte Verde, pagávamos 1 cêntimo por cada quilo de litro e agora passamos a pagar 1 euro. O valor não é irrisório. É irrisório para ele que está cheio. É 100 vezes superior à taxa que já pagamos atualmente. Sr. Deputado, estas verbas servem para quê exatamente? Isso há tudo que era para os transportes dos resíduos. Então, eu gostaria de saber que parte destas verbas é claro para os municípios. Ninguém controla, é para o saco azul. Os custos com a recolha e com o atendimento dos resíduos. Esta medida está chapada, que é um imposto. Aliás, fugiram a verdade. E é um imposto sobre o álcool. Por isso é que é uma taxa só sobre o vidro. Quem paga o álcool? Porque se fosse uma medida ambientalista, deixavam o resto, deixavam o plástico, é muito mais prejudicial ao ambiente. Se fosse uma medida ambientalista, os senhores, em vez de se preocuparem em aumentar as taxas e os impostos, aplicavam a portaria, que é a lei vigente, a portaria número 29 de 15 de janeiro de 98, que exige precisamente que os comerciantes e distribuidores disponibilizem os mesmos produtos em embalagens recicláveis
recicláveis e reutilizáveis. Enquanto a Rubena se intervém, Eles está têm a embalagens falar não descartáveis. numa confusão. Essa sim é uma dinâmica. Não põe ordem na mesa. A redação de verbos. Eu não entendo esta volta toda que o PS está a dar, porque se não tiveram vergonha de aumentar os impostos todos até agora, não é por 15 cêntimos por garrafa que devem fazer este discurso louco. A verdade é que esta taxa vem em socorro do governo regional, porque aquilo que vocês têm é um sistema de incineração dispendioso e ambientalmente desadequado na Neia Serra. E isso é que fica assim provado. Não era aumentar as taxas, mas aumentar o sistema. Estou 30 milhões de contos. Sr. Deputado Rui Almeida, para uma intervenção, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Acho que ainda tenho tempo. Sim, a Rocha também. Eu vou tornar à mesa para Está saber no quanto programa político do PAN, no capítulo sobre a ecologia, tem um ponto que diz a aplicação de uma taxa de pegada ecológica em produtos cuja produção e distribuição tenham fortes impactos ambientais, devendo as verbas cobradas serem encaminhadas para a aplicação de estilos de produção sustentável. Eu, quando vou à praia ou quando vou à serra, já por diversas ocasiões, eu creio que isto acontece a várias pessoas, vejo lá garrafas de vidro. Realmente vêm-se muitas pela ilha e aquela garrafa tem. Só temos um minuto e o rótulo Foi de proposta já está necessário trabalho, escrito. foi necessário Mas ainda bem que eu vou desligar, eu carrego. e temos um as minuto. pessoas e os consumidores, todo esse Carrega sistema qual? trata aquilo como lixo. Isso realmente é algo que choca e que deve ser mudado. Agora, se esta medida tem alguma intenção também de arrecadar alguma receita por via da aplicação desta taxa, espero que sirva também para mudar os hábitos dos consumidores e dos produtores, para que realmente não seja cobrada, e essa seria a intenção mais louvável de apresentar esta proposta. Eu creio que realmente deve ser estendida, como está contemplado no artigo, deve ir para além destes produtos de bebidas alcoólicas, deve-se estender a outras embalagens também, que não só as de vidro, e gostávamos de ver a receita gerada, apesar de tudo, por este tipo de embalagens, por esta taxa, fosse destinada a certo propósito, como nós inscrevemos no nosso programa político, que visasse realmente a promoção de estilos de produção sustentável. Obrigado. Sr. Deputado José Rocha, dispõe de 1 minuto. Sr. Martim Gouveia, o senhor já tem uma taxa no sol, você vê do sol aos quadradeiros. Mas, relacionado com isto aqui, eu vou-lhes dizer que existe na Universidade da Madeira 4 ou 5 doutorandas, são todas raparigas, que já tiraram um curso de Biologia científica, já tiraram um mestrado, já tiraram um doutoramento e continuam desempregadas. A área que elas tiraram, a sua especialidade, foi simplesmente isto: fazer embalagens biodegradáveis com materiais que existem na nossa terra. Apesar disso, não houve apoios nenhuns da União Europeia, porque vocês não estão nessa sensibilidade, vocês só estavam na sensibilidade de cimentar e alcatroar. É dinheiro. E criar taxas, como você vê o sol aos quadradeiros, quando o sol devia ser posto em cima do telhado das casas das pessoas, a empresa de eletricidade da Madeira devia implementar essas infraestruturas para depois cobrar o devido imposto, depois de estar pagas, as pessoas terem uma eletricidade de bordo só com uma taxa mínima de manutenção. Muito bem. Sr. Presidente, Olha, Lenha. projeto do PSD, você quer apresentar aqui? Não convém, é verdade, dói. Uma boa intenção, que é o objetivo de reduzir a produção de resíduos sólidos no que toca à circulação. E até aí nós estamos, que é a defesa do ambiente. Mas o que é facto é que esta intenção não passa da simples intenção, porque na verdade é o aumento de uma taxa que vai ser cobrada aos consumidores. É pedir novamente a todos aqueles que vão consumir
embalagens de vidro, não só, o projeto não é esclarecedor. O projeto não esclarece se é embalagens de vidro ou se é embalagens de plástico. Não vejo aqui no projeto. Vejo embalagens, mas não é esclarecedor. Não é esclarecedor. E também não é esclarecedor. Porque, como o Sr. Deputado Agostinho está isento na produção regional. Também não vejo aqui no âmbito deste projeto, não vejo aqui em nada que esteja isento as bebidas fabricadas e produzidas aqui na região. Porque no ponto 3 do seu projeto apenas diz embalagens não reutilizáveis que contenham cerveja e outras bebidas alcoólicas que se destinam ao consumo na região. Não faz referência às embalagens de vidro que são produzidas com os produtos gerais. Gostava também de esclarecer onde é que está aqui escrito. Lene, e a Ministra do Ambiente, a sua Ministra, ia gostar desta taxa. Parece que ela está de acordo. A Ministra da Agricultura parece que está Assunção satisfeita. Cristas. Hã? Assunção Cristas. Para uma ecotaxa tem por objetivo, tinha por objetivo. É tudo muito bonito, mas a Assunção Cristas é que lixa isto tudo. Do que o Tomás fez ao Paulo Porto. O conceito de ecotaxa é um imposto. E um imposto ambiental tem por objetivo financiar todas as empresas que recolhem estas embalagens e que fazem o seu tratamento. E eu pergunto, quais são as empresas regionais que recolhem e fazem este tratamento? Muitas delas são empresas afetas às câmaras municipais. Como sabe, são clandestinas algumas delas. Destas embalagens, o maior número de consumo está aqui no Conselho de Funchal. E quem faz essa recolha no Conselho de Funchal é a Câmara Municipal de Funchal. E minha pergunta também é, sendo a ecotaxa o imposto, e que esse imposto deve ser como receita, deve ser dado como receita às empresas que estão beneficiadas para essa recolha, a minha dúvida é, será que este imposto, este valor, será dado às empresas que vão fazer essas coisas? E mais um pormenor, é quando se faz a cobrança desse imposto, eu, como consumidor, tenho que saber qual é outra prestação do imposto que eu estou a pagar. E eu não sei neste preciso momento qual é a outra prestação do imposto que vou passar a pagar quando for ao supermercado comprar uma dessas. Queria saber também da sua bancada qual é o valor que acha que vai ser distribuído pelas empresas que fazem esse qual é a contrapartida que vai ser dada, ou este valor é simplesmente um aumento segurado aos consumidores. Os funcionários Gostava também de perguntar as suas nem ficaram a bananeira saber, será aumentar, será e ficavam todos Gostava de lembrar todos nós, o pagamento da água já é exigido uma taxa de pagamento de resolução. Essa taxa de pagamento de resolução está incluída na recolha da embalagens. E o Sr. Deputado sabe, só aqui no Conselho de Funchal existe mais de 350 ecopontos. Mais de 350 ecopontos. Agora estou a retirar das zonas estreitas. Estão lá o recibo das embalagens não reutilizáveis, que são as embalagens de vidro. Eles querem não podem aplicar. Mensalmente, para pegar o dinheiro para ter o saca dele. E vão ser o cartão e o papel leva no o pagamento como ecotaxa já bem, pelo tratamento da recolha. Parece um partido de esquerda até. Vê, tu não estás bem. Muito bem, Lênio. É pena a Assunção Cristas. Senhora Presidente, Srs. Deputados, estamos a discutir uma proposta do Governo Regional que até agora parece. Chegar a eles.
vou dizer que é atrapalhado, não é exagerado, mas tem um conjunto de dúvidas que não estão esclarecidas. E esta é uma medida, aparentemente, é uma medida encapetada municipal, disseram alguns, o deputado disse parece, mas não é uma medida municipal. É uma medida para combater as embalagens descartáveis, disseram alguns deputados da oposição, o deputado disse logo parece, mas não é uma medida para combater as embalagens descartáveis. É uma medida ambiental. Dizia o Sr. Deputado Agostinho, nós dizemos que parece, mas não é uma medida ambiental, o que é de facto, e isto parece que não resta dúvida nenhuma, porque muitos palavreiros que têm tentado, o que é de facto é uma para cumprir o ajustamento absolutamente louco que esse são incapazes de cumprir e que vai colocar a mão no bolso dos madeirenses absolutamente inqualificável e extraordinário. E este é mais um contributo para essa vida. É um imposto para sacar dinheiro dos madeirenses, mais dinheiro dos madeirenses. Por isso é engraçado que os seus estados do PSD sempre se fala das medidas do futuro da relativamente à e de apoiar as classes populações que sejam medidas que apoiem mais salários, cerca de 2 reforma, que sejam da família, que sejam movimentos de apoiar as empresas, que sejam apoio ao emprego, os deputados, que estão bastante isso, estão a falar dos outros. Têm duas propostas, têm duas propostas nessa Assembleia. E o ano 15, quando tem documento que se lembra, que essa chama a valorização. Isto não é só uma questão social, é sim uma visão interessante ao ponto de vista do PSD para tapar os olhos dos madeirenses. Porque é verdadeiramente relevante, senhores deputados, é que perante uma proposta desta natureza, desta dimensão e desta importância, porque estamos a falar de 3 milhões de euros, mais de 3 milhões de euros que vão ser enviados do bolso dos madeirenses, hoje já fez decidido nesta Casa que se retiraria 126 milhões de euros em divisão dos madeirenses, a mais, porque a prática será 180 milhões de euros, a mais dos madeirenses. Os madeirenses já não têm oportunidade, os que estão a pedir o impossível aos madeirenses. Além disso, o que é verdadeiramente relevante é, sendo esta uma medida ambiental, como diz o Sr. Deputado Agostinho, tem que estar o Secretário Regional do Ambiente. Sendo esta uma medida ambiental, foge da política regional, tem que estar aqui, nesta mesa de governo, o Sr. Secretário Regional do Ambiente. Não está. Não está hoje, como não estive ontem, como não vai estar nunca. O PSD nunca vai pedir os seus representantes, o governo regional, o deputado do PSD, venha a esta casa, venha à Assembleia e leia pelo povo, os povos da Madeira, explicar as suas medidas. Eu não sei se o secretário aqui já é o secretário de sombra, o deputado aqui é o secretário de sombra, mas a verdade é que nós não estamos esclarecidos. Nós não estamos esclarecidos com esta matéria. Nós não estamos esclarecidos sobre um conjunto significativo de matérias que o governo regional trata nesta casa. Isto é verdadeiramente relevante. E aproveito para dizer que isto não é por acaso. Não é por acaso que o PSD não só não traz os para explicar aos madeirenses o que é que quer fazer, como também faz nesta Assembleia aquilo que nós temos visto nos últimos anos e sobretudo nos últimos tempos. O governo do PSD está a montar um verdadeiro circo à volta daquilo que se passa na Madeira para impedir, para tapar o que fez a Madeira nos últimos anos. O que o PSD está a fazer é um circo, e esse circo está montado nesta Assembleia precisamente para tapar os males que fizeram à Madeira e as soluções que não têm para a Madeira. Os senhores sempre que acontece alguma coisa, os senhores sempre que o drama chega ao ponto que eles estão, os senhores sempre que a calamidade social chega a este ponto, o que fazem é aprofundar esse circo. E isso tem acontecido nesta Assembleia, que os senhores têm promovido ainda mais esse circo, precisamente para esconder o problema da Madeira. Porque o problema da Madeira, que eu digo aos senhores deputados, não é a Assembleia Legislativa da Jota da Madeira. A Assembleia Legislativa da Jota da Madeira é a solução para a Madeira. E ainda ontem ficou claro numa proposta da oposição que foi aprovada nesta Assembleia. Ficou claro, ficou demonstrado que é possível ter medidas diferentes, propostas diferentes, ações diferentes daquelas do governo do PSD, se esta Assembleia não fosse do PSD. Portanto, o problema da Madeira está na quinta vigia, não na Assembleia Legislativa da Jota da Madeira. E enquanto os senhores continuarem a desviar as atenções como fazem deliberadamente, porque os senhores fingem que ficam chateados, os senhores fingem que estão chateados com a situação, mas os senhores deliram com a situação da Assembleia Legislativa da Jota da Madeira, que isso interessa-nos que esta Assembleia seja vista pelos madeirenses como uma Assembleia medíocre, como uma Assembleia sem ação, como é a Assembleia sem proposta. Porque sempre que a oposição vier a esta Assembleia fazer uma intervenção, essa intervenção
eleição está ferida de legitimidade, ou está ferida não de legitimidade, mas de credibilidade. E isso é, de facto, o grande mal do PSD, o grande mal dos madeirenses neste momento. E se o Presidente e os seus deputados, a bancada parlamentar do PS, não vai permitir passar despercebida esta ação de manobra do PSD, sistemática, de fazer na Assembleia o voto expiatório daquilo que se passa na Madeira. A Madeira tem problemas significativos, mas todos os problemas foram criados pela Quinta Vigia. É a Quinta Vigia o cerne dos problemas da Jovem da Madeira e nós não vamos permitir que sistematicamente o PSD venha entre nesta Assembleia com esse sítio que pode fazer dela o que quiser e transformá-la num verdadeiro sítio, tapando os verdadeiros problemas e impedir que se discuta os verdadeiros problemas. A ausência do Sr. Secretário do Ambiente, ou do Sr. Vice-Presidente do Governo, ou do Sr. Secretário das Finanças, seja qual for o objetivo desta proposta, é sintomático. Os senhores não querem discutir, os senhores querem tapar a Assembleia, porque este é o único momento, este é o único espaço, este é o único momento em que as posições e em que o povo da Madeira pode se rever numa posição diferente, numa ação política diferente, em propostas diferentes. Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta proposta apresentada pelo Sr. Deputado Agostinho é, obviamente, um imposto encapotado para fazer face à redução das dificuldades financeiras da região. E essas dificuldades financeiras da região não aconteceram por acaso. Essas dificuldades financeiras da região aconteceram porque o ajustamento, porque o endividamento da região da Madeira foi absolutamente transformado. O que é verdadeiramente surpreendente e preocupante é que existam deputados do PSD que aceitam fazer esta figura. Eu não quero ofender ninguém. Mas, de facto, isso nem é extra. Para dizer que os mais de 6 mil quase 1 milhão de responsabilidades financeiras incluídas para isto privado são bem-vindas para a Madeira e que o povo está satisfeito. E com isso temos um ajustamento financeiro brutal, insuportável, absolutamente extraordinário, que está a afetar a vida de todos os madeirenses, tem uma desfaçatez, mas também e isso é verdadeiramente inadmissível, lamentável, que façam um apelo aos senhores Estados Unidos, ponham a mão na consciência daquilo que estão a fazer. Ponham a mão na consciência. A Madeira está a precisar de soluções desta política, está a precisar de mudanças políticas, está a precisar de outras soluções. Aos senhores deputados do PSD, põem essa mão na consciência e contribuem para isso, ou serão os senhores primeiros a perder com esta questão. Senhoras e senhores deputados, vou fazer o intervalo. 15 minutos. Oh, camarada, Nessa tropada aí, nessa mala de viagem.